Vocês, eu desejo a todos um bom dia para quem está assistindo pela manhã, boa tarde e boa noite. A gente vai começar mais uma aula de literatura. Hoje a gente tem vídeo. Nesse vídeo, como vocês já estão visualizando, a gente vai começar com uma rápida correção. Aliás, eu já fiz a correção das atividades que vocês enviaram pelo plural, certo? Então, quem fez a atividade pelo plural, já visualize lá a correção que a gente fez, atribuímos uma porcentagem de acerto. A ampla maioria, 99,9% de vocês, fez tudo bem certinho, né? Tudo padrão, então de parabéns. Um ou outro cometeu, não foi um erro, mas assim, esqueceu de colocar o nome dos autores, ou esqueceu de colocar o nome de algumas de suas obras. Eu havia pedido no primeiro momento para que vocês colocassem o nome dos autores do romantismo, da primeira fase do romantismo, né? E suas obras, e também os autores e obras da segunda e terceira fase do romantismo no segundo momento. E a maioria de vocês cumpriu esse papel com excelência. Eu só queria relembrar aqui para vocês, acompanhem comigo lá em cima, a primeira geração do romantismo, que é a chamada geração nacionalista ou indianista, é aquela geração que valorizava extremamente as coisas do país e tinha escolhido como grande herói nacional a figura do indígena. Eles foram os precursores do romantismo aqui no nosso país. Dentre eles, nós podemos destacar principalmente José de Alencar, que é o que mais fala da questão do indianismo, né, na sua obra Iracema. Gonçalves Dias, com a Canção do Exílio. Vocês deram outros exemplos também. A Canção do Exílio é aquela: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, fazendo uma exaltação da terra brasileira em detrimento de Portugal. Machado de Assis, que eu pessoalmente considero o maior escritor brasileiro e quiçá o maior escritor da língua portuguesa, apesar que os portugueses vão defender Luís Camões com unhas e dentes, né? E a obra dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Joaquim Manuel Macedo, outro autor da primeira fase. Na segunda fase, a chamada geração ultrarromântica, é aquela geração que vai falar de fato sobre romance, né, a paixão, homem e mulher, e vai ser tida como o romantismo como o grande mal do século. Muitos vão, de fato, inclusive, morrer de amor, né? As pessoas definhavam por amor de suas noivas, namoradas, né? Muitos deles terminaram morrendo muito jovens. Álvares de Azevedo com a sua obra Macário, Cassimiro de Abreu, As Primaveras, e por fim vem a terceira geração do romantismo, que é a chamada geração cordoneira. Esse cordoneira é uma de cunho social, né? Eles aplicavam a sua escrita a críticas sociais, e o grande destaque dessa geração, para mim também um dos maiores escritores brasileiros, é Castro Alves, com o seu poema riquíssimo, belíssimo, Navios Negreiros, que tratava a respeito da trazida dos negros escravos da África para o Brasil. Então, dito isto, está aí rapidamente uma breve correção. Vocês, como eu já disse, também receberam a correção no plural. Outros que mandaram pelo WhatsApp, eu já dei o retorno, já dei o feedback lá no próprio WhatsApp, e agradeço a vocês por estarem, né, tão dedicadas e fazendo as atividades de maneira tão responsável, né? A gente tem recebido da turma inteira as atividades. Hoje a gente retoma
a leitura do Pequeno Príncipe, como a gente fez há pelo menos 3 semanas atrás. Nós demos início ao livro, lembra disso? Pequeno Príncipe, certo? A gente vai ler mais um trecho do livro e hoje, no final, eu vou lançar um desafio aqui para vocês relacionado a esse livro. Esse livrinho aqui é de bolso. A gente parou na página 16 para quem tem um livro de bolso. Tem gente que tem um livro maior, tem gente que tem um livro em PDF e pode acompanhar a leitura ou me ouvir aqui, e no final eu vou passar essa atividade um pouquinho diferente e explicar o porquê dessa atividade para vocês, tá bem? Vamos lá. A gente tinha parado na parte que falava justamente do príncipezinho apresentando ao aviador de onde ele havia vindo, né? Do seu planeta. Eu acho é B612. E um planeta muito pequeno, e ele queria naquele planeta ali habitar com coisas que coubessem naquele planeta, né? Eu acredito que vocês devem lembrar da história do pequeno carneiro, da pequena ovelha, da caixa, e com certeza vocês devem lembrar. E só recapitulando, a história principalmente ela relata a questão da relação entre adultos e crianças, né? O mundo imaginativo das crianças, né? E a capacidade humana de parar de imaginar. E aqui eu até faço um questionamento. Será que o aviador não estava imaginando aquela criança? Será que aquela criança de fato existia? O adulto deixa de fato de imaginar quando vira adulto? É um questionamento que ao longo, com o passar do tempo, a gente vai tentar chegar a essa resposta no final do nosso livro, tá bem? Vamos lá. O livro continua dizendo assim: assim fiquei sabendo de outra coisa importantíssima. O planeta de origem dele era pouco maior que uma casa. Isso não me causava grande espanto. Eu sabia muito bem que, afora os grandes planetas como Terra, Júpiter, Marte e Vênus, que têm nomes, há centenas de outros, às vezes tão pequenos que mal podem ser avistados num telescópio. Aí o autor ele traz essa outra ilustração aí. Tá bem? Todas essas ilustrações são ilustrações aquarelas do autor, certo? Originais do autor, certo? Quando descobre um deles, o astrônomo lhe dá um número por nome. Chama-o, por exemplo, de asteroide 325. Tenho sérias razões para acreditar que o planeta de onde vinha o príncipezinho é o asteroide B612. Esse asteroide só foi avistado uma vez no telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Então ele fez uma grande demonstração de sua descoberta num Congresso Internacional de Astronomia. Mas ninguém acreditou nele por causa de seus trajes. Gente grande é assim. Olha os trajes aí do astrônomo, né? Até foge um pouquinho daquela ideia de como se vestem os cientistas, né? E aqui eu queria fazer uma diferença, inclusive, na astronomia e astrologia, tá bom? A astronomia é a ciência que estuda os astros do espaço, certo? Né? Planetas, estrelas, cometas, asteroides. E a astrologia é usar esses corpos celestes como uma questão religiosa. É da astrologia, por exemplo, que surgem os signos, né? Capricórnio, Sagitário, Câncer, acredito que vocês devem conhecer, né? E olha a imagem do cientista aí, é quase que até a maquiagem dele lembra de um palhaço, né? Então muita gente terminou não levando o mesmo a sério. Vamos continuar aqui. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou seu povo a vestir-se como os europeus, sob pena de morte. Só para
contextualizar, eu sou historiador e também estudei geografia, os turcos eles têm uma relação muito grande com os árabes. Então, quando o autor ele fala de se vestir como os europeus, é mais ou menos se vestir como nós nos vestimos. É claro que o europeu ele vai usar mais as roupas de frio, porque lá faz muito mais frio, mas roupas mais parecidas com a que nós conhecemos do que aquelas roupas árabes que são mais relacionadas ao Oriente Médio, tá bom? O astrônomo repetiu a demonstração em 1920, usando um fraque muito elegante. O fraque é um terno. E dessa vez todos concordaram com ele, né? Quando ele mudou de roupa, aí sim as pessoas que estavam no Congresso passaram a concordar com ele. Se lhes contei esses pormenores sobre o asteroide B612 e lhes revelei seu número, é por causa de gente grande. Gente grande gosta de números. Quando falamos de um novo amigo, gente grande nunca indaga sobre o essencial. Nunca diz como é o som da voz dele. Deixa eu ver. Quais são os seus jogos preferidos? Ele coleciona borboletas? Pergunta que idade ele tem? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha o pai dele? Só aí acha que o conhece. Se disseram aos grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios nas janelas e pombas no telhado. Eles não conseguirão imaginar essa casa. É preciso dizer, vi uma casa de 100.000 francos. Francos é a moeda francesa, tá bom? Então dirão, que lindo. Assim, se lhes dissermos a prova de que o príncipezinho existiu é que ele era encantador, ria e queria uma ovelha. Querer uma ovelha é prova de que alguém existe. Os grandes darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é um asteroide B612, todos ficarão convencidos e nos deixarão tranquilos com suas perguntas. Gente grande é assim. Não devemos querer-lhes mal. As crianças precisam ser muito compreensivas com gente grande. Mais uma vez, olha, a prova cabal aí de que o tema central do livro é o conflito entre adultos e crianças, tá bem? Conflito geracional, conflito de épocas em que se vive, tá bom? Mas claro, nós que entendemos a vida não ligamos para números. Eu teria adorado começar essa história ao modo dos contos de fadas. Teria adorado dizer, era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta pouco maior que ele. Esse príncipe precisava de um amigo. Para quem entende a vida, isso seria muito mais jeito de verdade. Pois não gosto que leiam meu livro levianamente. Sinto tanto pesar quando conto essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com sua ovelha. Se tento descrevê-lo aqui, é para não o esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo teve um amigo. E eu posso ficar com as pessoas que depois de grandes só se interessam por números. Também foi só por isso que comprei uma caixa de tintas e lápis. É duro voltar a desenhar na minha idade. Uma das únicas tentativas foram uma jiboia fechada e uma jiboia aberta. Lembram do chapéu e da ideia do elefante sendo engolido pela jiboia? Aos 6 anos de idade. Claro que eu vou tentar fazer os retratos mais parecidos possíveis com ele, mas não estou totalmente seguro de que vou conseguir. Um desenho é razoável, o outro não se parece nada. Além disso, eu me engano um pouco no tamanho. Uma hora o Pequeno Príncipe é muito grande, outra é muito pequeno. Também não tenho muita certeza da cor de roupa dele. Então fico tentando de um jeito ou de outro como posso. Enfim, devo me enganar em alguns detalhes mais importantes. Mas nisso eu espero que me perdoem. Meu amigo nunca dava explicações. Talvez achasse que eu era igual a ele. Mas eu, infelizmente, não sei enxergar ovelhas através dos caixotes. Talvez eu seja um pouco como a gente grande.
devo ter envelhecido. Eu queria que vocês, nesse trecho, guardassem bem esse trecho que a gente leu sobre a dificuldade de quem está escrevendo de fazer as aquarelas, de fazer as pinturas, porque é a partir disso que a gente vai fazer a atividade de hoje lá na frente. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá bom? A cada dia eu ficava sabendo de alguma coisa sobre o planeta. A partida, a viagem, tudo ia chegando devagar, ao sabor dos pensamentos. Foi assim que no terceiro dia fiquei a par do drama dos baobás. Também dessa vez foi por causa da ovelha, pois de repente o príncipezinho me perguntou, como que dominado por uma grande dúvida. É verdade, né, que as ovelhas comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, ainda bem. Não entendi por que era tão importante que a ovelha comesse arbusto, mas o príncipezinho acrescentou. Consequentemente, também comem baobás. Vocês vão ver o que é um baobá daqui a pouco. Observei ao príncipezinho que baobá não é arbusto, mas árvore do tamanho de uma igreja, árvore grande. E mesmo que ele levasse consigo uma manada de elefantes, essa manada não daria conta de um único baobá. Tá aí como foi a ilustração de uma manada de elefantes, né? Lembra o asteroide? Mal cabe a ovelha e o príncipe. Imagine uma manada de elefantes, um elefante em cima do outro, ocupando todo o espaço do asteroide. Tá bem? A ideia da manada de elefantes fez o príncipezinho rir. Ia ser preciso pôr um em cima do outro, mas observou com sabedoria. Baobá, antes de crescer, começa pequeno. E baobá, aqui nesse momento, pode simbolizar, inclusive, meus amigos, a relação entre criança e adulto. Adulto, antes de crescer, começa pequeno. Adulto, antes de crescer, começa criança. Certo? Então, essa talvez seja uma relação que o autor está querendo explicitar, deixar claro, tá bem? Isso mesmo. Mas por que você quer que as ovelhas comam baobás pequenos? Ele respondeu, ora essa, como se tratasse de coisa evidente. Precisei de um grande esforço mental para entender sozinho esse problema. E de fato, no planeta do Príncipezinho, assim como em todos os planetas, havia capim bom e capim ruim. Portanto, semente boa de capim bom e semente ruim de capim ruim. Mas as sementes são invisíveis. Ficam dormindo no recesso da terra até dar a veneta de uma delas acordar. Então ela se espicha e primeiro manda timidamente para o sol um brotinho encantador e inofensivo. Se for um broto de rabanete ou de rosa, pode-se deixar que cresça como quiser. Mas se for uma erva daninha, será preciso arrancar a planta logo, assim que. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. Eram sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado por elas. Ora, no caso do baobá, se isso for feito muito tarde, a gente nunca mais consegue se livrar deles. Ora, no caso do baobá, se for feito muito tarde, a gente nunca consegue se livrar deles. Isso. Abarrotam todo o planeta e o perfuram com suas raízes. E se o planeta for pequenininho e os baobás muito numerosos, eles o arrebentarão. É questão de disciplina. Dizia-me mais tarde o príncipezinho. Depois de terminar a higiene pessoal de manhã, deve-se fazer uma higiene cuidadosa do planeta. É preciso cumprir regularmente a obrigação de arrancar os baobás, está aqui a imagem de como seria o planeta se ele deixasse os baobás crescer. Certo? É preciso arrancar os baobás assim que são distinguidos das roseiras, como que se aparecem muito quando novinhos.
com quem se parecem quando estão muito novinhos, né? É um trabalho muito aborrecido, mas muito fácil. E um dia ele me aconselhou a me empenhar em fazer um belo desenho para pôr essa ideia direitinho na cabeça das crianças lá de casa. Se um dia elas viajarem, dizia ele, isso poderá ser útil. Às vezes, não há inconveniente em deixar o trabalho para depois. Mas em se tratando de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele se descuidou de 3 arbustos. E, seguindo indicações do príncipezinho, desenhei o tal planeta. Não gosto muito de falar em tom moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e se tão consideráveis os riscos que correria todo aquele que se perdesse num asteroide que faço uma única exceção à minha regra, digo, crianças, cuidado com os baobás. Se trabalhei tanto nesse desenho, foi para avisar meus amigos de um perigo com que eles convivem, assim como eu, há muito tempo sem perceberem. A lição que eu dava valia a pena. Talvez me perguntem, por que nesse livro não há outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é bem simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava estimulado pelo sentimento de urgência de suprir a necessidade do príncipezinho de ver como seria, né, um planeta ou um asteroide dominado por baobás, certo? Essa foi a leitura, a gente parou agora na página de número 23, estamos chegando já na metade, né? Ainda esse mês eu acredito que a gente termina o nosso livro, tá bom? Termina e vai partir para outras escolas literárias e outros assuntos relacionados à literatura. Lembra que eu falei para pegarem, mentalizarem a respeito daquele trecho sobre a dificuldade do autor de fazer desenhos? No final dessa leitura, inclusive, ele repete mais uma vez, né? A respeito de desenhos, que não fez o desenho do baobá porque ele tinha uma urgência em fazer naquele momento para mostrar o príncipe. Depois ele não teve mais essa necessidade. O que eu quero de vocês, gente? Que vocês façam alguma ilustração daquilo que a gente já visualizou até agora no Pequeno Príncipe. Pode ser no caderno, pode ser numa folha de ofício. Não precisa ser nada profissional, tá bom? O próprio autor diz que ele tinha dificuldade. E eu quero que vocês façam isso unicamente porque o nosso livro ele dialoga muito com a chamada arte plástica, né? Vocês, nas aulas de arte, possivelmente com Tia Valquíria, já devem ter visto em determinado momento que existem 7 artes clássicas, né? A literatura é a arte de escrever, é uma dessas artes, e as artes plásticas, dentre elas, está o desenhar, né? Desenhar, o pintar. Muitas vezes a gente acha que artes ou matéria de artes é unicamente para desenhar, e não é. Né? É mais um tipo de arte que pode ser representado. Hoje em dia, inclusive, é tido como as artes não se limitam mais a somente essas 7: música, dança, literatura, escultura, pintura, cinema e teatro. Essas 7. Hoje em dia tem as artes de se fazer games, as artes das HQs, que são histórias em quadrinhos. Então, a arte é um conceito muito mais amplo. E eu quero que vocês pratiquem isso. Eu não sou professor de arte, mas eu queria que vocês dialogassem, né, a literatura com a arte plástica. A pintura pode ser feita no caderno, pode ser sobre qualquer um dos trechos que vocês fizeram, ou leram, ou ouviram do Pequeno Príncipe, né? Desde lá do início, pode ser do asteroide, pode ser da questão do chapéu, lembra do chapéu? Dos baobás, como está aí na tela, do carneiro. Algo que remeta ao Pequeno Príncipe, não precisa decalcar nada disso, faça conforme o seu jeito. Se você quiser dar o seu toque, dar o seu toque especial, o seu jeito especial, sua maneira, também pode.
A arte é livre nesse sentido, tá bom? Mas fiquem bastante à vontade. O que eu quero de vocês é que vocês façam no caderno ou numa folha, tirem uma foto, né? E mandem para mim no WhatsApp. Não vai ser no plural, tá bom? Vai ser no WhatsApp, né? Quem tem o meu número da escola é só enviar. Quem puder pode enviar também pelos números dos pais de vocês que tem o meu número, tá bom? Eu vou encerrando por aqui para não me alongar demais. Eu agradeço a todos vocês pelo companheirismo, pela força de vontade que vocês estão tendo nesses dias. E o desejo do meu coração, bem sincero, é que vocês aprendam cada vez mais, apesar das dificuldades, né, do distanciamento social, que vocês mantenham os cuidados necessários, uso de máscara, né, álcool em gel. E está chegando, gente, o dia do nosso retorno. A gente vai detalhar em breve, mas eu acredito que está mais perto do que longe da gente voltar às nossas aulas presenciais e para mim vai ser um prazer revê-los mais uma vez, certo? Que Deus abençoe vocês, agradeço, um beijo na alma de todos e até a próxima aula, se Deus permitir.